Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta na destra da tua justiça. Em mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Aquele que era, que é, que há de vir, buscar um povo bem preparado, bem disposto, num só propósito, num só coração, numa só fé. Aquele que derruba todos os muros de separação. Aquele que o seu anjo está aplanando os caminhos para a sua vinda, está entulhando os vales, está derrubando os montes. Ele é aquele que aplana os caminhos. Ele é aquele que, como ele nos disse hoje, mais vale um mancebo, pobre, sábio, do que um rei, embora tenha suas riquezas, mas não tem a sabedoria, se torna a sabedoria do alto, né? Tem a sabedoria desta era perversa que já vai desvanecendo, dos poderosos desta era perversa. Embora a Bíblia diz que tanto a justo como injusto, tudo se sucede debaixo do sol, mas há mais esperança para aqueles que perseveram na sabedoria do alto, pura sem hipocrisia, porque geralmente, como ele nos disse, né, aqueles que são insensatos não aceitam ser admoestados, né? E bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que exercitam a fé todos os dias, constantemente, porque se aquele que declara que já é sábio, para estes Deus não revela, né? Porque se já são sábios o suficiente, não tem que o Senhor os revelar. São os que levam o entendimento de próprios olhos e que não desviam do mal. Aqueles que produzem frutos por si mesmos. Aqueles que, como ele disse, vós sois aqueles que atravessam oceanos e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Vós sois aqueles que apropriaste da chave do conhecimento, não herdam o reino dos céus e impede aqueles que estavam para entrar. É necessário preservar a nossa maior riqueza, que é um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, do qual o véu se rasgou, e nós temos não uma mente corrompida, com o véu colocado, uma mente cauterizada, mas sim temos a mente de Cristo. E como ele disse, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. E fugimos também de toda vanglória, porque a Bíblia diz que os fortes têm que tolerar os mais fracos. Mas é certo também que aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Correto é mantermos uma média estatura para tudo, né? Nem ser justo demais, e também nem ser injusto, né? Temos que encontrar uma mediana estatura, porque aquele que se declara justo não tem a necessidade do justo, do tzadik, né? Do qual a Bíblia diz: outra vez conhecereis os que servem o tzadik, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. É necessário mantermos sempre uma média estatura, para tudo que for empreender, né, usar sempre o Espírito Santo, porque ele já está pronto e preparado para toda boa obra. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito opera em nós, fugindo de toda arrogância, porque ele concede graça aos humildes.
e se opõe aos arrogantes. E grande é a queda, né? Porque é a ruína que antecede, a arrogância que antecede a queda, a ruína. Por isso perseverai sempre na humildade, na dependência para com aquele que tudo executa, aquele que tudo opera, aquele, como ele nos disse, tudo vai bem para aqueles que o amam, né? Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que perseveram buscando a sabedoria, com temor de Cristo e temendo a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, buscando o entendimento do alto, porque somente com o entendimento do alto que se desvia do mal. Ninguém desvia do mal, produz os bons frutos por si mesmo, né? Como ramo de si mesmo. Temos que estar como ramos da verdadeira oliveira, sobre aquele que através dele nos adota como seu irmão e tornamos filho do Deus Altíssimo. Porque ele é o unigênito do Pai, ele é o primogênito de toda a criação e da ressurreição. A única forma, ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma, né, de chegarmos até Deus com ousadia, do qual Deus nos atrai até Cristo, Jesus, e nos concede espírito de ousadia e não de covardia, né? Ousadia e intrepidez, do qual nós chegamos com ousadia e somos abençoados nas regiões celestiais através de Cristo. Somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. A única forma de se tornar a própria bênção, de aonde pisar a planta dos pés, ser abençoado, ser luz para aqueles que estão nas trevas, porque temos que ser guias de cegos, né? Mas ele sempre nos ensina para aqueles que estão como cegos, porque um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco, né? A Bíblia diz: hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do seu irmão? Retira primeiro a trave do vosso olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Assim como ele nos ensina, né? Porque se aquele que é luz, não se coloca a luz debaixo de um cesto, mas se coloca no alto do monte, para que seja luz para a nação da qual ali está. Temos que constantemente estar anunciando a verdade, estar anunciando o Evangelho, do qual, através do Evangelho, que se gera os irmãos na fé, a unidade da fé. A única forma de santificar, repurificar por meio da palavra, pelo lavar da palavra, que a Bíblia diz, por meio da água da palavra. A palavra que é a água, que é viva e eficaz, que purifica e santifica. Porque muitos amoldaram segundo a lei, da qual não estão segundo a graça, né? Porque em Gálatas diz que eram meramente doutrinas, tradições judaicas, doutrina meramente humanas, de purificações exteriores. Tem que se purificar de dentro para fora. A santificação, a purificação do interior, tirar o coração de pedra, a dureza do coração. Ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, e a transformação vem de dentro para fora e reluz sobre a face daquele que está com o interior santificando e purificando,
e se torna uma luz, seus olhos são luz para iluminar os seus caminhos e para anunciar a verdade, porque sábio é aquele que ganha uma alma. A Bíblia diz que a sabedoria é válida para salvar a vida daquele que o tem, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, como diz o salmista. Senhor, ensina-me a contar os dias, para que possa ver o quanto sou frágil. A vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma nuvem que logo se dissipa. Se alguns vivem 70, outros pelas sua robustez, 80 em fado e canseira, mas muitos não estão chegando nem a isso. Têm as suas vidas, o seu espírito, o fogo de vida, da qual ninguém é possível de detê-lo, a não ser daquele que é conhecedor do futuro, que tudo contempla e tudo executa, e tem as suas vidas ceifadas, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é necessário arrepender-se, é necessário reconhecer que precisa da ajuda, e Deus concede a sabedoria deliberadamente a todo aquele que o pede. Ele agrada daqueles que buscam conhecer, a chegar até Ele crendo. Tem que achegar crendo em Deus, crendo que Deus enviou o seu Filho amado, do qual Ele disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Tem que crer, tem que perseverar, tem que ouvir as advertências do Espírito Santo e as acatá-las. Tem que da qual se persevera no caminho e não à beira do caminho. Tem que ser ouvinte do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo, o Evangelho. E tem que ser ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo, né? E grande é a queda e a ruína, se perseverar somente como ele dizia a respeito dos anciãos, praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque não eram ouvintes e praticantes, enganavam-se a si mesmos, assim como os fariseus, que tinha o fermento, que é do maligno, onde dizia: cautelai-vos do fermento dos fariseus, porque uma levedura toda a massa, né? Fugis, buscai o pão da vida que veio do alto, adentrou ao alto dos céus novamente, aquele da onde a sabedoria dá origem, antes mesmo do princípio, do qual pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas quando nós seguimos o segundo Adão, que estava antes mesmo do princípio com o Pai, nós aprendemos da origem, aprendemos aquilo que é puro, sem hipocrisia, sem interesse, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que nos constrange, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis, segundo o amor, porque se naufraga no amor, se não tem mais as obras de justiça, suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. Grande é a queda e a ruína, porque a Bíblia diz que ainda haverá um remanescente, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que conheceram plenamente a verdade e desviaram e ainda desencaminhou a muitos, aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, a Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis, porque tem os seus nomes riscados do livro da vida. Por isso temos que ficar em vigilância, sem cessar, orando, meditando na sua palavra de dia e de noite, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim como tem acrescentado, assim como Ele tem
sido fiel para aqueles que depositam nele a sua confiança. Confundidos e envergonhados aqueles que se opõem, né, ao ungido de Deus, que se opõem a Cristo, porque aqueles que falam não falam por si, mas falam pelo seu Espírito. Ainda que alguns achem que é palavra humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados. E em mais um dia perseverai, porque ele é aquele que está purificando o templo sobre todo o mundo, está derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem pombo, está destruindo toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana que afasta o povo de Deus, toda doutrina que não seja a sã teologia de Cristo, porque é a única verdade que é possível de libertar, curar e restaurar. E eles se opõem àqueles que ensinam ensinamentos que, ao invés de aproximar o povo de Deus, afasta a cada dia mais. Aquele que não tem zelo pela sua própria alma vai ter zelo para a dos outros. Assim questiona o Senhor, porque grande é a queda e a ruína para aqueles que estão enganando a muitos e ainda engana-se a si mesmo. A Bíblia diz: o obstinado pelo sucesso se sentiria maior dos homens, né? E arrogância, que se opõe a tudo, coloca todos, coloca acima de tudo, e Deus se opõe aos arrogantes e concede graças aos humildes. E em mais um dia perseverai, porque ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, mudando os tempos e as estações, rebaixando a um e promovendo ao outro, porque grande é a ira do Cordeiro contra aqueles que se opõem, os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade, né? E nós perseveramos em mais um dia, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cabe a nós, como própria justiça do Deus Altíssimo, expulsar todos os principados, as potestades, juntamente com aqueles que são os seus conservos. E em mais um dia nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.